Estamos de volta e acessem nosso site istoemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino é só bacalhau? Não, você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco vamos continuar conversando com o Dr. Philipp Wolff. É só conferir. Estamos de volta e a gente tem a honra e o prazer de estar com o Dr. Philipp Wolff, que é biólogo e embriologista e atende na Clínica Lavita, que é o Centro de Reprodução Humana. Fica na Rua Monsenhor Coutinho, 656 no centro, telefone 3234-8890. Doutor, então, agora vamos entrar numa parte que eu acho que é a espinha dorsal de tudo isso que nós conversamos, porque até agora nós mostramos como que acontece, por que acontece, como tem que ser feito. E, especificamente, onde é que entra o trabalho do biólogo nesse processo? Bom, o trabalho do biólogo, basicamente, é fazer a avaliação dos gametas, então, masculino espermatozoide, da mulher um óvulo, e juntar os dois. Juntando os dois, a gente acaba fazendo o embrião. Esse embrião ele é acompanhado durante 1, 2, 3, até 5 dias, dependendo da situação, e depois a gente entrega esses embriões para a mão do Dr. Lorivaldo, que é o meu parceiro, e ele transfere esses embriõezinhos para dentro do útero da mãe, da futura mãe, e a gente torce para que dê certo. E esse processo de como é que não dá para mim entender o meio que é feito isso? É propício? Vocês criam um meio propício para essa fertilização? Assim, a gente montou um laboratório aqui na cidade de Manaus, onde eu tenho um sistema de pressão positiva dentro do laboratório e uma maquinaria que filtra o ar. Então eu tenho um ar que tem aí na casa das 1000 partículas por pé cúbico, que a gente chama, que é um laboratório classe ISO 6, né? Então é um ar mais limpo do que o normal. E aí eu tenho uma série de infraestruturas que a gente vai imitar o útero materno, só que laboratorialmente falando. E para cada caso é uma situação? Ou é assim, uma via de regra para todas as pessoas? Para todo mundo que faz o bebê de proveta, né, a fertilização in vitro, a gente usa os mesmos protocolos, vamos dizer assim. Então, meios de cultura especiais são utilizados para desenvolver os embriões, né, para manipular esses embriões e tal, e acompanhar o desenvolvimento dos embriões. Para isso a gente fotografa todos os dias, então a gente gera imagens e consegue acompanhar e classificar a qualidade deles. Bom, eu não sei como funciona isso, eu não tive esse acesso ainda, porque o Dr. Lorivaldo ficou devendo muitas vezes essa gravação, mas vai acontecer. Eu prometo para vocês que eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Agora, nessa manipulação, doutor, não é possível, corre esse risco de, por exemplo, eu deixar um gameta ou um óvulo defeituoso por uma má manipulação? Não, hoje tecnicamente é uma técnica, o processo é extremamente seguro, mas a única coisa que a gente não consegue avaliar sem fazer um devido processo é a quantidade de cromossomos que estão dentro desse futuro embrião. Então assim, hoje tecnicamente eu poderia fazer o que a gente chama de diagnóstico genético pré-implantacional e selecionar o embrião a partir do número de cromossomos, se ele é viável ou não. Eu posso fazer isso aqui em Manaus, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. Mesmo a microscopia eletrônica não te daria esse suporte? Não, a microscopia eletrônica seria mais para pesquisa do que para me dar esse tipo de suporte. O diagnóstico genético pré-implantacional hoje, seguramente, ele me daria uma segurança maior para selecionar o embrião. Só que é uma técnica mais agressiva e extremamente invasiva. Eu sou obrigado a tirar células de dentro do embrião e mandar para a avaliação de biologia molecular.
Doutor, então por que é comum em uma fertilização a gente ter o nascimento de gêmeos? Porque a gente acaba transferindo até 34 anos 2 embriões, de 35 a 37 anos até 3 embriões e acima dos 38 anos a gente, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, a gente pode transferir até 4 embriões. Então a gente tem um risco grande, mas de ter até um quadrigêmeos. De ter até quadrigêmeos em casos onde a gente transfira 4 embriões. Ou pode acontecer, mas isso são coisas muito remotas, de você transferir um embrião e nascerem gêmeos univitelínicos. São os gêmeos idênticos. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é comum. É bem difícil disso acontecer. Não é uma coisa impossível. Não é via de regra, né? Não é via de regra. Mas esses gêmeos que nascem, então são duas placentas? São gêmeos dizigóticos, são de embriões diferentes, duas placentas, ou às vezes é um menino e uma menina, às vezes 2 meninos. Agora nós estamos acompanhando um casal que está com trigêmeos, transferimos 3 embriões e eles estão com os trigêmeos aí. Não sei se esse ano ou ano passado nasceram trigêmeos também através das nossas mãos, então pode acontecer sim, não é uma coisa... Nesse meio tempo corre risco de um aborto ou algo parecido? Toda gestação múltipla ela tem risco, né? Então assim, é uma gestação que você tem que acompanhar com mais cuidado. Mas às vezes a gestação vai a termo, às vezes ela via de regra prematura, então com 30 semanas, ou 35 semanas, um pouco mais, um pouco menos. Doutor, e como é que é o armazenamento desses óvulos, o armazenamento desses embriões? Na verdade, assim, muitas vezes o processo de estimulação ovariana, ela gera 5, 6, 7, 10 óvulos. E a gente fertiliza esses 5, 7, 10 óvulos. E muitas vezes a gente tem os 10 embriões. Então eu transfiro 2, 3 embriões e a gente acaba guardando os outros 7, que a gente fala de um processo de criopreservação. E a técnica que a gente usa aqui no Amazonas é a mesma técnica que se vem usando no mundo inteiro, que chama vitrificação. Então, isso aí, bom, vitrificação, eu entendo que seja um autocongelamento. Na verdade é um congelamento ultra rápido, então a gente praticamente tira o embrião de 37 graus, põe numa solução crioprotetora e mergulha eles em nitrogênio líquido em questão de minutos. Isso não os mata? Nada em medicina é 100%, nem em biologia hoje. Nós temos um risco de perder alguns embriões, ou o que vem acontecendo é que a gente não tem tido perda de embriões, porque a técnica, a metodologia tem melhorado assim, drasticamente. Então, os nossos resultados vêm cada dia mais crescendo e tendo bons resultados. E por incrível que pareça, muitas vezes a gente tem resultados melhores transferindo embrião congelado do que embrião que a gente chama de a fresco, né? Que não passou por esse processo de criopreservação. Bom, como eu falei, Dr. Philip Wolff, biólogo e embriologista, atende na Clínica Lavita, Centro de Reprodução Humana, Rua Mansur Coutinho, 656 Centro, telefone 3234-8890. Então, para a gente encerrar então, os homens que fazem a vasectomia e essas mulheres que fazem a laqueadura, o que o senhor sugere para que eles façam? O que você sugere? Qual é o seu conselho que o senhor daria para eles? O homem que vai fazer vasectomia hoje... Porque cada vez mais a gente percebe que a vida moderna está diminuindo a quantidade de filhos. Por exemplo, minha mãe teve 5, já eu só tenho 1. E assim sucessivamente, muitas pessoas vão diminuindo cada vez mais os seus filhos. Então, isso é um conceito importante, mas para o homem que vai fazer a vasectomia, a gente aconselha que congele os espermatozoides, mesmo porque ele guarda os espermatozoides por 2, 3, 5 anos, depois se não quiser realmente mais ter filho, ele descarta os espermatozoides. Geralmente o homem muda de ideia, ou casa no meio do caminho, e quer ter filhos, ele fez a vasectomia, então ou ele passa por um processo cirúrgico para tirar os espermatozoides
do testículo, ele tem lá eles guardados no freezer, né? Então isso é uma coisa interessante. No caso da mulher, geralmente a gente não aconselha que ela guarde óvulos, a não ser que ela não tenha tido filhos ainda, né? Ou ela vai ser submetida a um tratamento de quimio-radioterapia. Aí a gente preconiza que ela guarde esses óvulos como uma maneira de preservar a fertilidade futura dela. E por que esse não aconselhamento, doutor? Porque para a mulher seria mais interessante a gente estimular ela hormonalmente, retirar os óvulos e fazer um tratamento convencional. No caso da paciente oncológica, aí sim a gente aconselha que guarde esses óvulos. Ou para a mulher que ela é empresária ou está ascendendo na sua profissão, na sua carreira profissional, aí sim guarde os óvulos e pense em ter filhos depois dos 35, 40 anos, com óvulos de 25, 30 anos. Mas ali atrás o senhor falou que a mulher, quando chega nos 35, 40 anos, ela já tem problemas. Começa a diminuir a qualidade do óvulo e da fertilidade. Como é que ela vai fazer essa coleta, se ela tem já 40 anos, 40 e pouco? Então, mulheres acima de 40 anos, a gente não recomenda que congele óvulos, porque os resultados ainda são meio nebulosos, né? A gente não tem dados concretos na literatura. Então, por isso que a gente preconiza que, já que ela vai congelar óvulos, que congele até os 34 anos de idade. Gente, olha, como eu falei, é um assunto tão bom, tão palpitante, e eu sei que você que está do outro lado, que tem problemas, que tem vontade, você que tem aquela coisa de ser mãe, porque qual é a mulher que não tem o sonho de ser mãe? Pelo menos uma vez, muitas. E quem é que não quer? Qual é o homem que não quer ter um filho? Principalmente, todo homem sonha, almeja ter um filho homem, porque ele sabe o valor que é, o quanto é bom ser homem. Então ele sempre tem vontade de ter um filho. Então, vocês que estão do outro lado, hoje nós temos um centro de reprodução humana capaz de fazer o seu sonho se tornar realidade. Eu estou com um profissional de primeiríssima qualidade, que não deixa nada a dever para nenhuma outra pessoa de um grande centro, que é uma pessoa que vocês acabaram de ver quantas informações tem. Mas, infelizmente, meu tempo é muito pequeno para um assunto tão palpitante. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Convido vocês a estarem com a gente normalmente às quintas-feiras, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade, aos sábados, às 9 horas da manhã, na sua Band Manaus. E o dia, a semana toda, o mês todo, o ano todo, na sua TV web www.istoemanaus.com.br. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. Boa noite.